Muito bem, irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus juntamente comigo em Apocalipse, capítulo 1, por gentileza. Apocalipse, capítulo 1. Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série de sermões, uma série de 8 sermões a respeito das cartas às 7 igrejas da Ásia, que estão lá em Apocalipse, nos capítulos 1 ao 3, né? Faz tempo que eu queria realmente fazer essa série de sermões, estudar um pouquinho e compartilhar com os irmãos acerca desse texto, né? E hoje a gente vai começar a fazer uma introdução aí desse assunto, ok? As cartas às 7 igrejas da Ásia que estão em Apocalipse, ok? Então hoje eu vou fazer vai ser uma pregação um pouquinho diferente, vai ser mais em questão de introdução, ok? Para esse tema. É um tema muito rico, né? Então eu peço que os irmãos procurem estar aí com a atenção voltada para o texto, ok? Porque é um texto muito rico de detalhes e eu vou fazer essa exposição aqui do primeiro capítulo como uma introdução, tá? Para a gente nos próximos domingos ver cada carta separadamente de cada igreja, né? Essas cartas vão até do capítulo 2 ao 3, né? E hoje a gente vai ler o capítulo 1 como introdução. Nós vamos ler ali que cada carta a essas igrejas, a essas 7 igrejas, elas tratam de um tema específico que nós vamos aí de alguma forma aplicar para nós hoje, no nosso contexto, né? Mas hoje é uma forma de introdução aí a este assunto, ok? Os irmãos acharam ali Apocalipse capítulo 1? Amém? Amém. Amém ou misericórdia? Amém, né? Amém, glória a Deus. Então nós vamos ler todo o capítulo, ok? Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Para a gente compreender um pouquinho melhor, eu vou ler o texto dividido em algumas partes, ok? Nós vamos ler até o versículo 8 nesse primeiro momento. Mas antes eu quero orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque podemos nos reunir nesta casa de oração, podemos louvar o teu nome, te engrandecer, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor nos ajude nesta hora a compreender o que o Senhor quer nos dizer através desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, talvez haja algumas questões um pouco mais de conhecimento, mais técnicas, mas que de igual forma o Senhor nos ajude a entender como elas colaboram para a edificação, Senhor, do nosso espírito, para nós entendermos o que o Senhor quer dizer através da tua palavra, Senhor. Abre o nosso ouvido físico, Senhor, para nós absorvermos essas palavras, a nossa mente, para nós processarmos tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda cada um de nós, ó Pai, e me ajuda nesta hora a comunicar esta palavra de uma forma que te glorifique, Senhor. É o que eu clamo a Ti, porque eu sou completamente dependente do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus, te louvamos mais uma vez, te agradecendo. Amém e amém. Então, irmãos, vamos ler ali em Apocalipse capítulo 1, primeiramente dos versículos 1 ao 8, ok? Então o texto nos fala o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
Sim, amém. Eu sou o Alfa, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Nós já oramos, clamando ao Senhor por iluminação. Então, nesse primeiro trechinho do capítulo 1 de Apocalipse, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para alguns aspectos que, de repente, numa leitura corrida, passam um pouquinho despercebidos. Nos versículos 1 ao 3 ali, é de fato uma introdução que ele faz, né? A informação sobre o assunto do livro, né? Ele fala ali, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse é traduzido do grego, de fato, revelação, né? E Jesus Cristo aqui, ele traz para João essa revelação de coisas que ainda aconteceriam ali um longo período de tempo, né? Seriam os acontecimentos futuros do final dos tempos, na verdade. E esse João, que recebe essa revelação, é o mesmo discípulo, autor do Evangelho de João, né? Tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. É o João, discípulo amado, aquele que se recostou, deitou sobre o peito de Jesus. É esse João. E depois ele se torna apóstolo de Jesus Cristo. E é possível a gente afirmar isso, irmãos, porque no versículo 2 o texto fala que, acompanha ali comigo, por favor, versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele testificou da palavra de Deus, do verbo vivo, do Evangelho de Deus. João foi uma testemunha ocular da passagem de Jesus por esta terra. Ele viu toda aquela coisa acontecendo, aquele mover, o ministério de Jesus acontecendo ali ao vivo e a cores. João viu com seus próprios olhos. E no versículo 3, o texto segue aqui falando que bem-aventurado é aquele que lê, ouvir e guardar as palavras desta profecia. Versículo 3 ali, né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Essas são as mesmas palavras de Jesus quando ele fala em Lucas 11, 28. Não precisam abrir, eu vou ler aqui. Mas em Lucas 11, 28, Jesus, em uma determinada ocasião, ele responde o seguinte: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus já havia falado isso daqui. E provavelmente João estava lá. João presenciou isso daqui. E ele novamente recebe essa mensagem, recebe essa exortação. Essa mensagem é confirmada através da vida de João aqui em Apocalipse. E nesse versículo, João dá a entender também que o livro está sendo escrito para alguma liderança da igreja. Porque se nós observarmos ali, volta para mim o 3, por favor. O Apocalipse 1, verso 3. Isso. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. Aquele que lê, né, uma questão de liderança. Ele vai direcionar essa revelação para as lideranças das igrejas, como nós vamos ver nos próximos sermões das cartas. E também bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, os membros da igreja, aqueles que compõem o corpo de Cristo, aquele que recebe a revelação e aqueles que ouvem, com quem são compartilhadas essas revelações. Esses são bem-aventurados, como Jesus fala, não apenas quem ouve, mas quem guarda. E no versículo 4, João, ele faz uma saudação, né? João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. E ele começa a proferir ali algumas palavras de louvor, de adoração ao Senhor Jesus, né? E ele fala aqui especificamente quem são os destinatários da mensagem, que são as 7 igrejas que estão na Ásia. Ele começa a fazer essa introdução. E aqui a gente precisa ver alguns detalhes. 7 aqui a intenção, por favor, não é nenhum misticismo, por favor, nada de numerologia, a gente não acredita em nada disso, tá? Mas o fato é que 7 é um número muito específico, muito citado na Bíblia, né? Simbólico, e ele indica ali uma totalidade, algo completo, né? O Senhor fez toda a criação em 7 dias,
né? Ele criou tudo que existe, foi criado em 7 dias. Não faltou um dia para ele criar, de repente, alguma coisa ficou faltando porque faltou prazo. Não, ele criou tudo dentro daqueles 7 dias. O 7 ele indica uma questão de ser algo total, completo, né? E como a gente vai ver nas próximas pregações, cada igreja era diferente uma da outra. Eu vou falar ali o nome das igrejas daqui a pouco, a gente vai ler. Mas são 7 igrejas que receberiam essas cartas, essas revelações, e cada uma era diferente uma da outra. Então o fato de 7 indicar algo completo, e de serem 7 igrejas diferentes, mostra aqui pra gente que o relato dessa revelação que João está recebendo ali, ela é atual para todas as igrejas, de todas as épocas. De alguma forma, toda igreja ela acaba, eu creio nisso, se enquadrando em alguma situação dessas aqui, das quais João recebe a revelação. Então, se nós vemos ali os nomes das cidades, né? São 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa ali para a gente ver. Mas não é só para essas igrejas que estavam lá na Ásia, não é só para elas, é para nós, é para a igreja do Senhor Jesus, de uma forma completa, de uma forma integral. De alguma forma isso se aplica a nós hoje, e nós vamos ver isso mais detalhadamente na sequência. E no versículo 5, lá em Apocalipse 1, João segue declarando palavras de louvor a Deus, como eu falei, sobretudo a pessoa do Filho, Jesus Cristo. Ele fala, né, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Mais uma vez aqui sendo lembrado dos ofícios de Jesus que eu falei anteriormente, né? Profeta, sacerdote e rei, né? Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, porque Ele próprio era isso. E aqui no versículo 8, pulando um pouquinho ali, João ele fala uma coisa muito importante que eu quero destacar aqui para os irmãos. Vamos ler ali, versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele diz aqui para nós que Jesus, ele é de fato o princípio e o fim. Ele menciona ainda a primeira e a última letra, os nomes, né, do alfabeto grego, idioma comum ali da época, né, na qual foi escrita o Novo Testamento. Alfa e Ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, Ômega, última letra. Daí que vem alfabeto, né? Enfim. Mas ele menciona, para fazer uma analogia, que de fato ele é o princípio e o fim. E de fato a própria Escritura confirma isso, irmãos. A própria Escritura confirma que Jesus é o princípio e o fim, é o começo e o fim de todas as coisas. Sabe por quê? Porque João, no seu Evangelho, quando ele escreve no Evangelho, ele chama de Jesus, que Jesus é o Verbo. Lembra lá João 1, eu gosto muito desse texto. Muito desse texto. Jesus é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Por meio dele todas as coisas se fizeram. Sem ele nada do que foi feito se fez. João fala isso no comecinho do seu escrito do Evangelho. Então Jesus é a palavra que habita eternamente com Deus, e que foi o meio pelo qual tudo foi criado. Jesus estava lá no Gênesis, quando Deus disse, haja luz. Disse, verbo, dizer, disse, ordenança. Esse era Jesus. Foi por meio dele, por meio da palavra, que tudo que existe foi criado. Jesus estava lá no começo, lá no princípio, lá no Gênesis. Jesus estava lá. E agora o mesmo João que escreveu isso sobre o Verbo, ele recebe essa revelação, essa coisa nova, essa revelação nova da parte de Deus, através do Espírito Santo, sobre aquilo que vai acontecer antes do fim definitivo de todas as coisas. Então veja, ele fala sobre o começo, Jesus é o Verbo, o princípio, e Jesus é o fim de todas as coisas, é a conclusão.
Não tem outro final. É nele que começam e terminam todas as coisas. Começou no Gênesis, na criação. E termina, vamos colocar assim, né? No Apocalipse, no anúncio dessas últimas coisas, quando se concretizarem, melhor dizendo, essas últimas coisas, antes do retorno triunfal do Messias. Que aí sim é onde vão se concluir todas as coisas. Começou em Jesus, termina em Jesus. É isso. Não tem outra forma, não tem outro caminho. Vamos seguir com a nossa leitura ali, dessa vez dos versículos 9 até o 11. Vamos acompanhar ali na palavra, por favor. O texto diz assim, versículo 9. Ali no caso João, já começando a falar sobre a visão propriamente dita que ele estava recebendo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, nomes de cidades, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até aí, versículo 11. Então aqui nós vemos de forma bem clara que acontece o chamado de João para escrever as revelações direcionadas às 7 igrejas, né? Ele inicia falando: escreva o que você está vendo, porque isso aqui vai ser encaminhado para essas igrejas. Eu quero falar com essas igrejas, eu quero falar com essas pessoas que estão lá. Então você precisa escrever o que eu estou te falando. Traduzindo em miúdos, talvez foi mais ou menos isso que, na nossa compreensão, que João escutou, né? E isso acontece no dia do Senhor. Versículo 10 ele fala ali, né? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Nós entendemos que esse dia do Senhor é domingo, porque os cristãos daquela época, por conta da ressurreição de Jesus que aconteceu num domingo, os cristãos passaram a guardar como dia do Senhor o domingo, justamente por isso, porque foi o dia em que todas as coisas se fizeram novas, né? Através da ressurreição de Jesus. Então esse era o dia do Senhor, que passou a ser o dia do Senhor. E João, ele estava ali exilado, na verdade, na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica na Grécia, na região da Grécia. E no versículo 8 nós lemos ali, no 9, versículo 9 fala que ele estava lá por causa da palavra de Deus. Ali, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, no final ali, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Esse era o motivo que ele estava lá, nessa ilha grega. Na verdade, irmãos, lendo dessa forma, nós podemos entender que a ilha era uma espécie de prisão. João estava preso. Por quê? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Se eu não estou enganado, o irmão João Batista, me corrija se eu estiver errado também, João foi o único apóstolo, né, discípulo, enfim, que morreu de velhice, né, que não foi morto, né? Os outros todos foram martirizados, enfim, né, executados. Então, não veio pela morte de execução, mas a punição dele, por conta do testemunho da palavra de Deus, veio na forma de prisão. Ele foi exilado e ficou preso nessa ilha, tá? E nessa ocasião, preso por causa de pregar o Evangelho de Cristo, ele é arrebatado e ele recebe essa ordem: escreva a visão que eu estou te dando. Eu vou pedir para colocar o mapa lá para mim, por favor, porque nós falamos das 7 igrejas, mas só para a gente ver um pouquinho. Não sei se dá, apaga lá para mim, por favor. Não sei se vai dar para... Obrigado. Bom, se não der, tudo bem, mas esse pontinho branco aqui não dá para ver, mas é a ilha de Patmos, onde João estava preso, onde ele recebeu essa revelação. E cada um desses pontinhos são as igrejas que receberiam a mensagem, próximas ali, bem próximas uma da outra. Então,
Foi nessa ordem, né? Éfeso, nós vamos ver na semana que vem, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então cada uma dessas igrejas ali, bem próximas dele, elas receberiam essas revelações acerca da visão que João estava recebendo. Mas pode tirar, obrigado. Só que o grande detalhe aqui é que nessa visão, nessa revelação que ele recebe, nós lemos até o 11, que ele escutou uma voz falando a ele todas essas coisas. Só que nós vamos ler ali agora, em seguida, que ele vê. Ele foi arrebatado e ele vê o próprio Jesus glorificado. Antes ele havia visto Jesus em carne e osso, né? Ele caminhou, eles caminharam 3 anos juntos. Em carne e osso, ele viu Jesus dormir, ele viu Jesus comer, ele viu quando Jesus saía para ir no banheiro, ele viu Jesus quando ele saía para se retirar para orar, ele viu o aspecto humano de Jesus. Mas agora é diferente. Agora é diferente porque ele contempla o Jesus glorificado nessa revelação. E nós vamos ler ali a partir do versículo 12 até o 16. Acende a luz para mim de volta, por favor. Obrigado. Os versículos 12 ao 16. Vamos acompanhar ali. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Verso 16. E ele tinha na sua destra na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Essa foi a visão que João teve de Jesus glorificado. Nós vamos, nas próximas pregações, cada uma dessas características são mencionadas ali em cada carta. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes nas próximas pregações. Mas o fato é que, olha as características que ele menciona aqui, né? Ele estava em meio a castiçais de ouro, caminhando. Sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a neve. Nos seus olhos havia aquela chama de fogo ardente. Era uma visão, assim. Eu fico pensando em João tentando escrever isso, o que ele viu, porque ele foi arrebatado. Ele não, vamos colocar algumas aspas aqui, se a gente pode dizer assim, ele não estava, aspas, por favor, no nosso plano, tipo assim, humanamente falando, era outra coisa. Ele estava diante do rei. Imagina contemplar Jesus glorificado. Não imagina, não dá, né? Não dá. Contemplar Jesus glorificado e tentar escrever isso, descrever. Não dá. Tanto é que a gente, quando lê isso aqui, cabelos brancos como a neve e tal, é um negócio meio longe, né? Que a nossa mente é pequena demais para entender. Não tem como, só quando a gente chegar lá e ver. E aqui tem uma certa semelhança com o ocorrido com o apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado no 3º céu. Isso a gente pode ler lá em 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo ele fala ali que ele esteve no paraíso. Ele esteve no paraíso. E ele começa falando que ele conhecia alguém, né? Conhecia um homem, não fala que era ele mesmo, mas a gente, se aprofundando, a gente entende que era ele de fato. Mas ele literalmente ouviu coisas indescritíveis, através de palavras inefáveis, das quais não se pode mencionar, não se é possível mencionar. Foi isso que ele viu lá, ele viu maravilhas, assim como João contemplou aqui Jesus glorificado. De certa forma, Jesus também viu, João também viu palavras maravilhosas, porque ele contemplou o Verbo glorificado. Palavras que não se pode exprimir na nossa linguagem. Foi isso que ele contemplou lá.
E ele tenta aí descrever de alguma forma. A gente, como eu falei, vai ver cada uma dessas descrições na sequência, nas próximas pregações. Mas o fato é que ele fica extremamente impactado com essa visão. E nós vamos ver isso agora nos versículos 17 ao 20, finalizando a leitura do capítulo 1. Eu peço que os irmãos acompanhem ali, por favor. Versículo 17. E eu, depois de ter passado por toda essa visão, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou, veja, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Verso 19: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Verso 20: o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então o versículo 17 fala ali: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Fico imaginando que talvez ele desmaiou, perdeu o sentido, né? Como eu falei, não tem como a gente mensurar a visão que ele teve, não dá. Ele desmaiou, caiu lá duro no chão. Foi isso, eu imagino que foi isso. Mas Jesus, ele vai e coloca a mão direita sobre ele para revigorar, para levantá-lo de novo, para trazer nova vida, novo ânimo, novas forças, novo cântico. É isso que Jesus faz com João nessa hora aqui. E é isso que Jesus faz conosco, com sua mão de poder. Ele dá novas forças, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. Isaías já falou lá anteriormente: alcançado ele revigora, dá forças ao que não tem vigor, aos desanimados e tudo mais, finalzinho de Isaías 40. E Jesus confirma no versículo 18 ali que ele morreu, né? Ele fala: eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus de fato morreu, mas ele reviveu. Ele reviveu, ele está vivo, e ele tem a chave da morte e do inferno nas mãos, porque de fato ele venceu a morte, ele venceu o inferno. É por isso que ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos, porque ele as venceu. E já nos encaminhando para a conclusão, irmãos, como eu falei, é uma introdução para nós analisarmos essas cartas. Mas no versículo 20, o próprio Jesus explica a João o significado de alguns dos aspectos ali da visão que ele recebe. Nos versículos 12 e 13 e também no 16. Vamos ver ali no 12 e no 13, né? João falando: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E depois ali Jesus explica, né, no versículo 20, que os 7 castiçais são as 7 igrejas que vão receber essa carta, essa revelação, essa mensagem, aquelas que eu mostrei no mapa ali. Cada um desses 7 castiçais é uma igreja, tá? Com isso, o que a gente entende, irmãos? Tinha 7 castiçais de ouro, e no meio deles alguém semelhante ao Filho do Homem. Jesus, ele está presente no meio da sua igreja. Jesus, ele está no meio da igreja, no centro.
E aqui quando eu falo igreja, seja a igreja, o reino de Deus, universal, em âmbito universal, seja na igreja templo, aqui em P.I. Ebenezer, neste templo aqui situado no Cajuru, Deus está aqui no centro dessa igreja. Seja quando a gente fala em igreja no sentido de comunidade, ajuntamento, pessoas, porque onde 2 e 3 estão reunidos em nome de Jesus, ali Ele está. Seja no templo, seja na casa, seja na empresa, seja no parque, seja no carro, onde for. Ali nessa igreja reunida, o Senhor Jesus está no centro, passeando pelo meio da sua igreja, cuidando do seu povo. É isso que Ele está nos revelando, nos trazendo aqui. E é por isso que tem alguns cânticos que falam letras semelhantes assim, mas tem um corinho bem antigo, a gente canta, Deus está aqui, aleluia, Porque de fato Ele está, e a palavra fala isso. A palavra fala isso. Ele caminha no meio dos louvores da sua igreja amada. E ainda no versículo 16, nós lemos ali que Ele tem 7 estrelas na sua mão, Vamos ali ver no 16. E tinha na sua destra 7 estrelas. Só esse comecinho. 7 estrelas. No versículo 20 também, Jesus explica a João que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aqueles que receberão diretamente as cartas com essa revelação que está vindo através da vida de João. E meus irmãos, já como eu comentei ali há pouco, já finalizando, essa foi apenas uma introdução. Eu não podia desperdiçar o capítulo 1 para começar essa série, Não são as cartas ainda, mas é a preparação para nós compreendermos elas de melhor forma. Mas era preciso a gente fazer essa introdução para a gente entender o que está por vir através de cada uma delas, do que o Senhor quer nos falar. Como eu disse aqui, de alguma forma, a igreja de Deus, ela se enquadra em algumas situações dessas igrejas aqui que a gente vai examinar. E para a gente entender isso melhor, era preciso a gente fazer esse primeiro contato com esse texto. Mas eu creio que hoje o Senhor já tem trazido novas revelações para nós, como Ele fez com João, aqui nesse texto, no capítulo 1. Eu creio que hoje começam novas coisas, novas revelações da parte de Deus para a nossa vida, individualmente, como igreja, como famílias. Em nome de Jesus eu creio nisso. E na semana que vem, meus irmãos, o sermão vai ser com base na primeira carta, na carta para a igreja de Éfeso. Nós vamos ler, na verdade, eu confesso que o plano original era eu falar sobre esse tema hoje, mas não aprove ao Senhor mudar as coisas. Já adianto, essa é a igreja de que Jesus tinha coisas a favor, mas tinha contra ela que ela abandonou o primeiro amor. A propósito, eu escolhi as músicas pensando nisso. Então, eu creio que Deus vai falar conosco através desses sermões em nome de Jesus, e que o Senhor vá nos preparando, que nós possamos pedir a Deus para nos preparar para receber tudo isso em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, nós agradecemos, Pai, porque cremos que a Tua palavra, Senhor, ela se renova através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E eu creio que o início desta série de sermões sobre as cartas às 7 igrejas em Apocalipse, eu creio que o Senhor tem grandes coisas para falar conosco, Pai. Coisas novas, revelações novas, como o Senhor fez com o Teu servo João, nesse texto que nós lemos. Revela para nós, Deus, aquilo que o Senhor quer nos dizer. Revela, Senhor, aquilo que nós estamos fazendo que é certo. Revela, Senhor, também aquilo que nós estamos fazendo que precisa ser mudado, Senhor. Orienta as nossas vidas, porque se o Senhor não nos orientar, nós estamos perdidos, ó Pai. Este é o intuito, este é o objetivo de nós virmos aqui sempre ouvir o que o Senhor tem a nos dizer.
a entender a Tua vontade através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que nos revela a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus nós agradecemos, pedimos que o Senhor desde já vá ministrando o nosso coração para nós, semana que vem, começarmos a ver o que o Senhor quer nos falar através da carta à igreja de Éfeso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.